Olá, olá, chefes, gestores e donos de restaurantes. Vamos para a nossa live sobre planeamento estratégico de compras. E aí, me conta aí se você faz um planeamento estratégico de compras aí no seu restaurante. Ana Kifukusa, muito bom estar com você, Ana. Nossa aluna do Chefe Gestor Expert. Trícia Gonga, tudo bom, Trícia? Fala aí de onde você está falando. Marco Neve. Será que é o Marcos? Marco Neves, irmão do Júlio? Fala aí. O Assamba. Dona Dani, nossa querida copywriter, presente aqui na nossa live. Rose, você é nossa aluna de Moçambique? Fala aí. Sim, sou eu. Núria Costa 88, alegria de comer. Realmente tem que ser alegre ao comer, né, gente? Não dá para entristecer ao comer, que se há uma coisa boa nessa vida é comer, né? Fala aí, conta aí pra gente de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo essa live. Tchela Semente, nossa aluna do Chefe Gestor Expert, primeira edição de 2023. Tudo bom, Tchela? Júlia Dalla, sim, a Rose Jambossi, é assim que fala? Lá de Moçambique. O Assamba tá falando de Angola onde? Conta aí pra gente. Eu tô em Luanda, e você? Vamos lá, dá um tchauzinho aqui e vocês mandem essa live aí, compartilhem essa live, clica no coração, manda essa live para pessoas que são donas de restaurantes, são chefes, gestores ou donos de restaurantes, que também precisam assistir esse conteúdo, porque hoje nós vamos falar sobre planeamento estratégico de compras. E isso tem feito parte até da minha vida pessoal, tá, gente? Hoje eu tive que fazer umas compras e estava tudo escrito e 15 minutos eu despachei e ainda fiz um stories para você, porque foi tão interessante que estava tudo escrito, então eu não dispersei meu pensamento, não gastei meu tempo à toa, né? E nós vamos falar sobre isso hoje. Quem aí já faz um planeamento de compras estratégico, coloca aí, eu faço. Eu quero saber. Os meus alunos já tem que fazer, né, gente? Vamos lá, aluno, chefe, gestor, não tem como, né? Vamos posicionar aqui bem o meu telefone aqui, assim, ó. Então, hoje você vai descobrir a forma prática e como o planeamento estratégico de compras ajuda a reduzir desperdício aí no seu restaurante e também na sua casa, tá? Além de evitar dor de cabeça desnecessária. Tchela Semente, eu faço, é lógico. Aluno chefe gestor que não faz planeamento de compras, não dá, né, gente? Vai perder aí o selo. Tô brincando. Bom te ver aqui, viu, Tchela? Muito bom. Alegria de comer diz que faz também. E Trícia tá falando lá de Cacoaco. Ana Kifukusa, tá falando de onde, Ana? Você é nossa aluna, mas eu não lembro o seu bairro. Conta aí pra gente. Diane Nandinha entrou. Então, pessoal, vamos lá. Compartilhando essa live pra gente chegar aí a pelo menos umas 50 pessoas. Mas já vamos começar, porque nós temos muita coisa e pouco tempo aqui para falar, tá? São 19h05 e nós vamos começar a nossa live. Bora lá. Então, como é que eu faço um planeamento estratégico de compras? Então, vou dar para vocês 4 passos, tá? Quem tiver com caneta e papel,
começa a apontar, porque eu gosto muito de deixar os meus insights assim escritos, né, catalogados, e a nossa copywriter que está aqui presente, ela transforma tudo em conteúdo para vocês. Então ela é fera. Dona Dani aqui, muito prazer ter você na nossa equipe, viu? Uma honra. E ter você aqui na live, lógico, né? Então a primeira coisa é organizar a lista de compras aí do seu restaurante, tá? Por setor ou por tipo de produto. Então eu separo o que é mercearia, hortifruti, proteínas, material de limpeza, material de escritório, descartáveis, bebidas. Então eu vou fazendo esse planeamento, gente, de A a Z, por favor, tá? De A a Z é importante. Isso facilita a vida do comprador ou de quem quer que seja que vá comprar, né? É muito mais simples ele ter essa sequência de itens, tá? Quem não faz, começa a fazer desse jeito aí que eu tô falando, que vai dar uma melhorada aí, vai ser muito mais dinâmico essas compras. Às vezes o comprador fica o dia inteiro na rua desnecessariamente, tá? Então, você vai fazer a sua lista mediante a entrega das requisições. A requisição veio do departamento, de um determinado departamento. Você atende, se tiver. Se não tiver, você já coloca na lista, ou de compras ou de urgência, porque às vezes é um item que precisa ter, né? Na verdade, não deveria nem faltar. Então, você também tem que fazer um estoquezinho mínimo aí, para nunca deixar faltar. Tá? Restaurante é muito dinâmico, a gente não pode deixar faltar as coisas. Porque é muito desagradável você chegar no restaurante, tô louco para comer picanha, não tem picanha. Picanha não tem, não há. Tem, mas não há. Quer dizer, tem no cardápio, mas não tem na casa. Muito desagradável. Eu já passei por isso, infelizmente, eu fico muito triste quando isso acontece. Inclusive no meu restaurante, porque eu acho que é falha minha, né? Então a gente sempre atualiza o processo para que não haja esse tipo de ruptura, tá? É só chamar a equipe, treinar, tá? Tá, é Dudiane. Dudiane, prazer ter você aqui, querida. Que bom que vocês estão presentes. André Ferreira, Pedro Dias, Germânia Alexandre, chefe Germânia, tudo bom? Muito bom, gente. Isa entrou também, Cândido Irene. Bora lá, compartilhar. Já somos... Ligação aqui no meu telefone, não pode entrar, gente. Estou em live. E aí, nosso primeiro passo, então, tá? Aí é organizar uma lista mediante as necessidades, mediante, né, o atendimento das requisições. Então, eu estou a receber a requisição e sei que só tem mais um, e um é meu estoque mínimo, então eu já tenho que já logo pedir, tá bom? Acompanhar as baixas do estoque diariamente. Muitas vezes o fiel de armazém ou o estoquista não faz esse controle diário. Então, eu falo muito que você precisa conhecer o seu estoque item a item. Às vezes, um restaurante pequeno tem por aí 100 itens no estoque. Então, é muito item. Precisa ali diariamente. Alô, voltei. Todos ouvem, gente? Dá um feedback aí pra mim, tá? Se vocês estão a me ouvir bem. Bora lá. Vamos continuar. Então, se você não acompanha as baixas do estoque diariamente, você não se lembra que um determinado item acabou. Então, eu gosto muito da frase: o que não é visto não é lembrado. Então, às vezes, você passou ali despercebido, porque não fez um controle diário, e passou despercebido, não comprei, e aí a cozinha foi penalizada, porque na hora de produzir não tinha determinado item e não conseguiu fazer aquele determinado produto, aquele determinado prato, tá?
Porque um prato você precisa de vários elementos. E tem elementos essenciais, né? Tipo sal. Tipo sal. Acabou o sal, não pode, né, gente? Então, isso aí é uma falta de controle de estoque, assim, em tamanho. Tô dando um exemplo, né? Mas vocês estão aí na área da restauração, sabem bem onde o sapato aperta, tá bom? Então, eu fiz uma sequência aqui de como que vocês podem ajudar aí o vosso fiel de armazém ou estoquista a planear essa lista, tá? Primeira coisa é, na segunda-feira, já que você planeou as suas compras durante os dias anteriores à segunda, vamos supor, domingo, sábado, sexta, foi colocando a lista ali para atualizar. Na segunda-feira, você compra determinado elemento. Então, proteína e bebidas, por exemplo, você pode comprar na segunda, porque durante a semana você vai produzir essas proteínas, vai porcionar ou dosear, né, como dizem aqui. Então, para quem está entrando agora aí, tchauzinho, vamos compartilhar essa live aí pra gente. E aí você pode pedir isso para fornecedores, porque a maioria dos fornecedores de proteínas e bebidas, eles entregam. Então, já facilita a sua vida, para você não ter que sair e comprar. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Use fornecedores fiáveis, tá? Por favor. Eu, por exemplo, uso muito a Inalca para proteínas, uso a Janagil para água mineral, uso a Sograp para bebidas e vende outros tipos de comida lá. E outros fornecedores, Sigsai, enfim, tem uma lista, né, de fornecedores e faça um horário para que eles não fiquem o dia todo a entregar mercadoria. Então, eu já atendi clientes que o dia inteiro o estoquista tinha que parar para receber fornecedor. Desde a hora que ele chegava na empresa até a hora de ir embora, chegava fornecedor lá. Então, ele não fazia mais nada, só recebia mercadoria. E ele tem que contar, ele tem que organizar o estoque, ele tem que ajudar a limpar o estoque, tem que ajudar a controlar a saída das requisições. Então, virava uma salada russa aquilo ali, porque ele só ficava recebendo mercadorias. Então, não dava muito certo. E aí a gente separou, começou a colocar horário para que os fornecedores entregassem. Lógico que o início é um pouco difícil. Chefe Lisandra, muito prazer. Que bom ter você aqui com a gente. Arthur Lundo também entrou, Lu André entrou. Gente, para quem está entrando agora, a gente está falando sobre planeamento estratégico de compras, tá? Onde eu estou aqui a mostrar os 4 passos que eu uso, os 4 principais passos, né, que eu faço aqui nas minhas empresas, com meus clientes, com meus alunos e tal. Então, o primeiro passo é organizar a lista de compras. Então, fui lá, fiz meus pedidos na segunda-feira, chegou na segunda, enfim, ou chegou ao longo da semana, e eu uso esse dia para também saber o que eu tenho no estoque que está para vencer. E aí falar com a gerência, fazer as promoções, colocar o prato do dia, porque às vezes tem um elemento ali no estoque que precisa ser desovado mais rápido, tá? Vou limpar o estoque, vou organizar, vou fazer uma faxina geral, tá? Preparar as arcas para a chegada de novos produtos, preparar as prateleiras para receber os novos artigos. Vou colocar tudo que vai vencer na frente. Eu vou falar mais sobre isso aqui. Eu falo muito, meus alunos já sabem, né? A gente tem o método do chefe gestor, que é o PIVEPS, que é o primeiro a vencer, é o primeiro a sair. Então, organize sempre por ordem de vencimento. Na terça-feira, compra as mercadorias como mercearia.
arroz, feijão, óleo, cereais, grãos em geral, tá? Faz aquela compra lá do grosso, né? Digamos assim, da cesta básica, macarrão, se o seu restaurante vende macarrão, farinha de trigo. Na quarta-feira, você usa para comprar o hortifruti. Eu gosto muito da quarta-feira porque nesse dia os legumes, os folhosos estão muito mais viçosos no supermercado. Ou mesmo usar, né, Agrolíder, Fazenda Girassol, que são fornecedores que também entregam. A Agrolíder também tem queijos, enfim, também entrega e é um bom local para se comprar, tá bom? Eu uso também a quarta-feira para comprar na praça, porque eu gosto de comprar produtos como batata doce, mandioca, batata rena, ananás, papaya, abacate. Eu gosto de comprar na praça. Para mim são os melhores, são os mais saborosos e a gente chega, higieniza bem. E eu fico aqui até salivar que eu lembro do ananás, né, que é maravilhoso. Pessoal, quem tiver pergunta, coloca aí, tá? Simone Simões, Yuri da Silva. Boa noite aí, o pessoal que tá entrando. Continua entrando, gente, aqui, ó. Já temos uns 44 aqui, pessoas. Então, esses itens da praça, na minha opinião, você compra eles mais novos. Diferente do supermercado, que fica ali aquela batata doce seca, né? Já estragada quando você compra, quando você parte. Então eu não perco meu tempo. Eu vou já direto lá no Catinton. Eu não, né? O comprador vai e eu até gosto de ir. Até ontem eu fui lá na Via Expressa. Já fiz minhas compras da semana para minha casa. Mas para os restaurantes, como a gente compra muito, né? Compra 100 quilos de mandioca, 80 quilos de batata doce. Então a gente usa muito a praça, tá? Alba, mas e a questão de faturação? Eles não têm fatura, tá? Bom, contabilmente nós podemos nos autofaturar, né? A empresa pode se autofaturar até 10% da sua faturação. Então, se você fatura aí 10 milhões de kwanzas por mês, até 10% você pode se autofaturar, tá? Só conversa com o contabilista, né? Para ficar tudo certinho. Então, a gente compra, enfim. Isso aqui também não é muito, né? A gente tá falando de hortifruti, as coisas são baratas. Esses elementos são baratos, então não tem problema, tá bom? E bom aí que a gente ajuda as ungueiras que são, né, trabalhadoras. Na quinta-feira eu coloquei para comprar descartáveis, material de limpeza, material de escritório. E vou repor esses itens, né? Porque material descartável também não pode faltar. Não pode faltar takeaway, luvas, máscara, álcool gel, porque o Covid acabou, mas né, a gente continua sendo limpinho, né, gente? Vamos combinar, né? Então, nas minhas operações, mesmo antes do Covid, já se usava álcool gel e máscara e luvas, tá? Então, não foi só por causa do Covid, não. Na sexta-feira, eu uso para repor as necessidades. Caso tenha havido aquele movimento que todo mundo ama, aquele movimento surprise, encheu, acabaram as picanhas, não tem mais picanha na casa. Então teve aquele movimento fora da curva. E aí eu faço uma nova requisição de compras e reponho essas necessidades. Então o trabalho do fiel de armazém, do estoquista, ele é muito dinâmico, ele é diário, né? Então se no seu restaurante o fiel de armazém fica tipo à toa, tem alguma coisa errada, tá? Aí vamos pro sábado. Sábado eu vou atender as requisições também, as requisições são diárias. Outra coisa também, que eu não falei, mas é importante, ter horário para atender as requisições. Não, o estoque não pode trabalhar em função do salão e da cozinha, tem que ter horário. Requisição é feita de manhã. Então a pessoa chegou no setor dela, faz a requisição,
e o estoque tem até tal hora para atender. Então, se a cozinha entregar a requisição das 8 às 9, o estoque vai receber todas as requisições das 8 às 9 e vai atender de 9h30 às 10h30. E vai atender todos os setores. Depois ele vai trabalhar, vai fazer a contagem, vai ver o que falta. Então, se o estoque ficar ali a atender a requisição, eu já vi, por exemplo, em alguns clientes, eu quero sabão. Aí, quanto de sabão? 1 quilo. Aí preenche lá, 1 quilo de sabão. Daí a pouco ele vem, falta esfregona. Aí a pessoa vai dar esfregona. Até eu falar, mas por que você não senta, faz tudo o que você precisa, ele atende tudo e você só volta aqui daqui 1 ano. Um dia de preferência, né? Daqui 1 ano você volta. Mas é porque a gente fica chateado, né, gente? Então, nós precisamos também doutrinar as outras pessoas. E às vezes o estoquista não sabe fazer isso. Então, você que é dono do restaurante tem que doutrinar o fiel de armazém ou o estoquista a treinar os outros setores, ok? Senão isso não dá certo, tá bom? Você fica ali com a porta parecendo loja, tá? Ou então a porta aberta e todo mundo entra e pega o que quer. Não pode também. Chave do estoque tem que ter um dono, ok? Determine quem são as pessoas e restrinja o acesso, ok? De preferência tem a câmera lá que é bom também. E o controle do estoque é dia a dia, não adianta. Como eu te disse, como o que não é visto não é lembrado. Se você não olha para aquele último produto e coloca lá repor mais 1 ou mais 2, aquele produto vai acabar e você vai ficar sem, não vai lembrar dele na hora e só vai lembrar quando alguém pedir, ok? Aí já não vai dar tempo de comprar. Para você ter ideia, o estoque no restaurante pequeno tem mais de 100 itens, isso eu já falei, né, que precisam ser controlados. Se você não olhar para o seu estoque, você vai se perder. E se você não ensinar o seu fiel de armazém a olhar para o seu estoque, né, olhar para o estoque do seu restaurante, ele vai se perder também, tá? Ele vai comprar o que tem e vai deixar de comprar o que não tem. É difícil, mas é verdade, tá? Então, nós temos também um outro item aí que eu gosto muito de falar, como segundo passo, é o controle diário. Então, para quem tá apontando aí, fazer controle do estoque diariamente. Escreve diariamente em letras garrafais, caps lock, tá bom? Para não esquecer. Terceiro passo, tá? Fazer o controle do porcionamento. Se você tiver o controle do porcionamento, das proteínas, das doses até das guarnições, dos petiscos, se você tiver o controle dessas proteínas que você vende, você vai ter como controlar a compra e vai ter como controlar o doseamento ou o porcionamento. Eu tenho um case assim, que eu gosto muito de transmitir para os meus alunos, que é sobre a picanha, que normalmente todo mundo vende picanha, né? Então eu gosto muito desse exemplo porque às vezes a pessoa assiste a aula e já pega a chave. Então eu queria que você fizesse uma análise assim. Vou te perguntar se você sabia ou se você sabe que em 10 quilos de picanha saem 36 porções de 250 gramas, cerca de 800 gramas de aparas e cerca de 200 gramas de degelo. Você faz essa conta? Ou você simplesmente entrega os 10 quilos de picanha ao doseador e fala, vê quantas saem aí. Vê quantas saem. Qual que é a gramatura? 3 bifes finos. 3 bifes, mais ou menos, da largura de um dedo. Se for o meu dedo, né, é uma gramatura. Se for o dedo de uma pessoa de 2 metros de altura, é outra gramatura. Então, percebe que as coisas têm que ser pesadas? Então, esse é um exemplo claro
que se a sua cozinha não tem uma balança, você nunca, jamais, em tempo algum, terá um porcionamento bem feito. E olha só que eu, com todo o meu cuidado, uma vez eu pedi, né, a apuração da picanha, e aí me mandaram, deu 32 ou 27, não lembro, era um número assim. Eu sei que faltavam picanhas. Eu falei, onde estão as picanhas? Ele não só deu isso. Eu falei, então vou te mostrar a conta. 10 quilos de picanhas, tem 1,2 kg de apara, no caso dele tinha 1,2 kg de apara, então já fez muita apara, porque não precisa ter tanta apara. Mas como nós fazemos hambúrguer, picadinho, pica-pau, a gente aproveita essas aparas. E aí, quando eu peguei uma amostragem para fazer a pesagem, elas tinham 260 gramas, 265, 270 gramas. E aí eu perguntei para ele assim, mas por que você está a fazer 200 e tantos gramas? Porque a diferença de boa parte do que falta está aqui. 20 gramas, 15 gramas a mais. E aí ele disse assim, não, é porque quando vai para a panela, né, quando vai para a grelha e volta com 250. Eu falei, uau, brilhante, né? Só que para você, porque para o dono de restaurante dá prejuízo. Era para você tirar 36 porções. Aí perguntei, fui mais a fundo, falei, mas de onde você tirou isso? Não, mas é porque o cliente vai ficar lesado, porque no cardápio está escrito 250. E aí eu vi a falha que tinha no processo. Eu falei, não, mas vamos chamar todo mundo, vamos formar essas pessoas e explicar, porque muitas das vezes essas pessoas nunca frequentaram uma churrascaria, um restaurante. Então eles tiram da cabeça deles. E foi exatamente o que eu passei. Ele foi induzido pelo que estava escrito na ementa, mas ele não percebeu que aquilo ali era cru. Quando você vai numa steakhouse ou numa churrascaria, que eles falam 300 gramas de maminha. Aí vem lá o parrilheiro ou o garçom, mostra aquela peça, né, e fala, olha, aqui tem 299 gramas. Ok, aí vai para grelha. Quando volta, diminuiu uns 10%. Você não fala para o garçom, olha, eu quero a perda da água, do gelo e do sangue. Não, você não fala isso. Então, eu tive que explicar para todos os funcionários, para os porcionadores, e eu criei uma metodologia. E tem que sair 250 gramas cru. Exatamente. Ok? Porque se não sair exatamente, isso vai dar diferença no controlo final. Então, 10 quilos de picanha, eu afirmo que saem 36 porções no todo. E a diferença depois, afinal, fica nas aparas e tem uma pequena perda de água, gelo, plástico. Mas você é que determina quantas porções tem que voltar. Então, no meu estoque, eu é que dito para o porcionador quanto tem que voltar. Se ele está requisitar 10 quilos de picanha congelada, ele tem que me devolver 36 porções doseadas de 250 gramas e por aí 800 gramas de apara. Se vier mais, amém, ok, tudo certo. Se vier a menos, ele tem que explicar a diferença, tá? Então, qual é a grande desvantagem da pessoa que não faz isso, né? Ou porque ela não sabe, ou ela está na mão do doseador. Então, o doseador faz o que ele quer e entrega a quantidade que lhe bem apetecer, tá bom? No chefe gestor não é assim. Quem dita a regra é o estoque, é o gestor, tá bom? E o estoquista tem que saber fazer saber bem a conta para receber o doseamento, tá bom? Agora,
fazendo aqui um comparativo, né? Quando eu disse que picanha tem uma perda de 2%, né? Que é aqueles 200 gramas, mais ou menos, eu já testei isso várias vezes, vocês podem confiar. Nós temos o exemplo das gambas. Gambas não se perde 2%, né, gente? Gambas a gente perde quase 50% ou mais, a depender da quantidade de água e gelo que injetaram lá no bichinho. Então, a Tânia tá falando aqui, eu adoro essa explicação. Mas assim, gente, isso é ouro. Isso é ouro. Porque se você sabe fazer isso, nenhum porcionador te passa para trás. Nenhum. Vai lá, vai fazer o corte certo, nada de desperdício, me entrega todas as aparas, me entrega todos os ossos, que eu vou saber o que eu vou fazer para reaproveitar. Que eu também sou a rainha do reaproveitamento, né, gente? Não é à toa que nós vamos fazer um workshop aí. Pode falar, Vanessinha? Pode falar? Então, vamos lá. Nós temos um workshop aqui à vista, tá? Mas, enfim. Então, essa dinâmica, tá? Do porcionamento, do doseamento, nós damos o nome de fator de correção. Então, para quê, meu aluno? Esse nome já está mais que batido, porque ele é um índice muito importante para o cálculo do custo do produto. Então, se eu não sei fazer fator de correção, se eu não sei dosear, se eu não sei quanto que me sobrou, né, de apara, quanto foi o degelo, eu não chego nesse cálculo. Tá? É cálculo matemático simples, básico, né? Com regra de 3. Então, é muito importante, né? Para quem ainda não sabe fazer, procurar saber sobre o fator de correção. Se não, vem para o chefe gestor, que a gente ensina de forma prática, fácil, e todo mundo aprende. Então, se você realmente, né, quiser se aprofundar, né, não vou tecer mais detalhes, mas vem para o chefe gestor. Chefe gestor é vida. Outro passo que eu gosto muito aqui de mencionar é o método de armazenamento. Tá? Quem já é meu aluno já sabe qual é o método que eu uso e que o chefe e o aluno CGE, né, o chefe gestor expert, usa a partir das aulas, né, das nossas aulas. Só que para vocês que já estudaram gestão em algum momento da vida de vocês, quer seja na vida pessoal ou mesmo numa faculdade, nós temos muito aqueles métodos de estoque, que é o first in, first out, que é o FIFO. Temos o LILO, né, que é last in, last out, último a entrar, último a sair. Nós temos em português, né, o PEPS e o EPS, que é primeiro a entrar, é o primeiro a sair. O último a entrar é o primeiro a sair. Bom, esses métodos, gente, são muito confusos para a nossa área da restauração. Então, o chefe gestor criou o método PVEPS, que é o primeiro que vence, é o primeiro que sai. Então, você só precisa ensinar isso para o seu estoquista. Olha que chave. Estou aqui, rever a live, porque esse método muda a vida do seu estoque. Primeiro que vence é obrigatoriamente o primeiro que sai. Isso vai evitar com que a sua equipe, o seu fiel de armazém, não chegue com a mercadoria atual, que provavelmente é a mais nova, que vence por último, e coloque por cima. E depois chega a fiscalização, que vê tudo, tá lá uma alcatra, tá lá um peixe que mudou de cor, porque tá ali armazenado há 6 meses ou mais. E ninguém usou aquilo, porque não faz a reciclagem do estoque, da arca. Então, eu não gosto de nenhum produto sem porcionar na arca. Tudo tem que estar etiquetado, guardado em caixas, tá? E as aparas sendo utilizadas ali para e passo, para fazer molho, demi-glace, molho
de carne, molho de peixe, molho de frango, molho de legumes. Então, essa dinâmica, ela tem que acontecer. E isso só acontece se você tiver uma comunicação muito estreita com os departamentos, cozinha, salão, a se comunicar com o estoque. A grande dificuldade é que esses setores não sabem se comunicar. Então eu falo muito para os meus alunos e prego muito isso dentro das minhas operações. A comunicação é a chave para qualquer alavancar o seu investimento, né? Para alavancar o seu negócio. Quem tem informação tem tudo. Só que algumas pessoas têm informação e guardam para si. Aí também não funciona. Informação, ela tem que circular. Então, nas minhas operações, todo mundo tem que usar o WhatsApp, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que se comunicar. E assim, eu tenho um grupo com os meus funcionários mais chegados, assim, da minha equipe. Hoje são todos nacionais. Então, eu tenho 4 nacionais. Aí, 2 dão um reporte muito assertivo, muito específico. Aí os outros 2 falam assim, eu tô fazendo o vídeo, eu tô fazendo alguns vídeos, mas não falo quais vídeos. Eu tô a fazer a contagem de alguns produtos. Mas quais produtos, gente? Eu dei uma lista. Eu fui lá ontem e comprei uma série de produtos. Quais produtos você tá a contar? Tá a contar copo? Tá a contar prato? Tá a contar talher? Não, tô contando alguns. Faltam alguns. Faltam quais? Eu sei o que eu comprei. Aí eu já dou um bafo para poder chamar para a realidade, tá? E eu dou bafo mesmo, porque eu não tô aqui para perder tempo. E a equipe acha que você tá a brincar, entendeu? Ela sabe o que eu tô a contar, tá, meu filho? Eu comprei mais de 100 itens ontem, entendeu? O carro ficou lotado de produto, de utensílios. Eu preciso saber quantos você já fez. Você fez 59? Então falta 31. Você fez 99? Falta 1. É diferente, né? Mas as pessoas não estão acostumadas a se comunicar. Esse talvez seja hoje o meu maior calo, né? Que mais aperta meu sapato hoje é a comunicação. Então, o que eu faço? Escrevo o método. Eu quero que seja assim, é certo isso, isso e isso, e aí fico esperando dar errado. Então, se não der errado, eu continuo na metodologia aqui, batendo na tecla, e com certeza isso que eu tenho passado aqui para vocês, que eu venho aqui para passar para vocês, são coisas que eu já testei, que já deu errado e agora está no modelo mais certo possível. E a vida é assim, né? É dinâmico, é cíclico e vai se renovando a cada dia. Amanhã sai uma matéria nova, a gente vai lá, muda, estuda mais um pouco, mas sempre é focado no desenvolvimento, tanto do restaurante, da operação da restauração, quanto da equipe, tá bom? Não adianta se você não investir na sua equipe com ensinamentos, tá? Você vem aqui para a live, capta um monte de coisa e não transmite, entendeu? Porque muitas pessoas não têm paciência de ficar aqui na live assistindo. Amanhã vai gravar. Aí beleza, grava. Aí o funcionário fica lá, tá gravado mesmo, depois eu assisto. Entendeu? Assiste com ele, explica para ele como é que ele tem que fazer, para que você não esteja a perder dinheiro. Que é muito ruim, você investe em proteína milhões de kwanzas por mês, por ano, e não sabe quanto você produziu, não sabe quanto você vendeu e não sabe quanto você perdeu. Não dá? Ok? Nós estamos falando do maior ativo do restaurante. O maior ativo hoje dos restaurantes é a proteína. A menos que você seja um restaurante vegano. Aí não é, porque não tem carne. Mas tem elementos que devem aí compor o maior ativo da empresa. Tá bom? Então, eu gosto muito desse método PIVEPS, tá? Porque ele vai te ajudar, ele vai garantir
que não armazenem proteínas umas por cima das outras, como eu já falei, e aí você não vê o que está debaixo, tá bom? Porque ou já venceu, ou porque esqueceu, não tô vendo, né? Lembra que eu falei lá atrás, o que não é visto não é lembrado? Isso também, esse método evita problemas com a fiscalização, pois certamente eles vão encontrar. Tudo que você não encontrar de errado, não tem problema, o fiscal encontra. É a lei da vida, tá? Armazene tudo de forma separada. Se possível, uma arca para peixe, uma arca para frango, uma arca para porco, uma para vaca, outra para cabrito. Tudo separado, tá? Se não puder, faz as caixas. Armazene em caixas etiquetadas. Mas nunca misture peixe com aves com porco, tá? Então, é melhor você fazer uma separação dentro da arca, ali com uma grade, e colocar porco de um lado, vaca do outro. E ter arcas pequenas para armazenar o restante das proteínas. Peixe, frutos do mar, ok, podem estar na mesma arca, mas tudo separado, em caixas, devidamente etiquetado e devidamente lacrado, tá bom? E porcionado, né, gente? De preferência. Dosear doses. Quantas doses eu tenho? Eu tenho um videozinho tão bonitinho. Nossas proteínas todas doseadas, embaladas. Então a cozinha ia lá pedir: eu quero 10 porções de picanha. Saía 10 porções de 250 gramas. Ninguém ia porcionar ali na hora, tá bom? Então, Vanessinha aqui autorizou a falar do nosso workshop. Então, mais pra frente eu vou falar. Então, não esqueça de colocar data de validade, tá? E, por último, manter o estoque limpo, organizado, ok? Com ar-condicionado, né, gente? Porque, coitado do fiel de armazém. Eu já entrei em estoques assim tão escuros, parecia um mausoléu, tá? Então, assim, não é legal. Invista aí na iluminação, põe uma internet boa lá para poder trabalhar no Drive. Tá? Sabe o que é trabalhar no Drive? Tá lá no Google Drive, disponível de graça. Trabalhe no Drive, tudo que ele adicionar como entrada, você vai ver. Tudo que ele adicionar de requisição, saídas, você vai ver. Você vai acompanhar. Então, muitas vezes a gente padece por falta de conhecimento, né? Mas se eu tô aqui a falar para vocês que existe uma forma que é fácil, simples e gratuita, tá disponível no Google. É só, se você não conhece o Google Drive, vai lá, coloca, nem que seja no YouTube, tutorial sobre Google Drive, porque você vai, é vida. Eu hoje, a minha equipe toda trabalha no Google Drive. Eu vejo que cada um faz, o que cada um fez, se errou, tudo. Então, temos que usar essas ferramentas aí. Então, vamos lá, recapitulando os 4 passos da organização, né, do planeamento estratégico para o nosso estoque. Organizar uma lista de compras por setor, por tipo de produto, tá? Esse é o número 1. Número 2, controlar o estoque diariamente. Número 3, controlar o porcionamento ou doseamento, tá? E o número 4, usar o método CGE, Chefe Gestor Expert, que é o PIVEPS. Primeiro que vence, primeiro que sai, ok? Essa para mim é a mais é a chave de tudo, é esse método de armazenamento, porque com ele a gente tem uma visão muito mais fácil do estoque, tá? Então, e deixar o estoque aparente, né? Porque não adianta você deixar as coisas escondidas, aí você não vai ver
que não é visto, não é lembrado, tá? Então, vamos ver aqui como é que estão os comentários. Muito bom, a gente não presta atenção nesses detalhes. Falou a Dolaros Monos. Fala de onde, Dolaros? Chefe Germânia. Aprendendo muito. Que bom, que bom. Estamos aqui para isso, né? Para transmitir o que a gente sabe e aprender também com vocês, né? Porque eu tenho certeza que vocês nos ensinam. Tânia Vaz, e nos bifes? Acontece alguma coisa? Bom, não entendi, sua pergunta é meio ampla, né? Mas eu posso te dar um exemplo. Eu tinha uma aluna, numa das edições, que ela comprava o bife para produzir o prato, mas não pesava o bife. Então, às vezes o cliente tinha um bife grande num dia e um bife pequeno. E aí ela disse, porque tem gente que reclama que às vezes o bife mudou de tamanho. Se você não pesa, não tem como. Ele vai reparar. Ou quando ele tá com o bife muito grande, ele não vai falar nada. Tipo, tô comendo bem e pagando a mesma coisa, né? Tô aqui a passar muito bem. Mas quando ele recebe um bifinho, aí ele vai reclamar, porque o preço é o mesmo, não ficou mais barato porque o bife diminuiu. Então, o ideal é você ter uma balança. Então, assim, quando eu dou aula, antes da aula, a gente tem uma aula inaugural. A gente mostra os equipamentos que o aluno tem que ter na cozinha dele para poder passar pelo chefe gestor. Balança é um dos elementos, medidor líquido, medidor de sólidos. Sem isso, nenhum chefe é gestor. É simplesmente um fazedor de receitas, né, gente? É um cozinheiro. Então, gestão é um pouco diferente. As coisas têm que ser pesadas. Não adianta uma xícara, não adianta uma colher, não adianta uma pitada, tá? Então, assim, eu tenho umas receitas que eu tenho ódio mortal. Sal, o quanto baste, tem que ser pesado, gente. O quanto baste, vai lá, vai pesando. 5 gramas bastou? Bastou. Então, a receita são 5 gramas. 10 gramas bastou? Então, são 10 gramas, ok? Tem que ser assim, porque senão você não chega no custo. Se você não pesa, você não consegue precificar aquela dosagem. Se você não precifica aquela dosagem, você não chega no preço do prato, tá bom? Então, tá tudo interligado. Então, nos bifes aí, Tânia, não sei se eu fui clara, mas precisa pesar, tá? Precisa dosear. Qual é o tamanho ideal do bife que você serve aí no seu restaurante? São 150 gramas, então a gramatura tem que ser 150. São 180, então a gramatura tem que ser 180. Chega numa gramatura ideal, tá bom? O exemplo que eu dei da picanha é o exemplo que eu uso, 250 gramas, porque é uma porção que é farta, né? Um adulto come e fica satisfeito. Então, se eu colocar 100 gramas de picanha, é pouca comida. Então, 250 gramas é uma porção razoável, né? E satisfatória para um adulto. Geladaria oficial. Lamentavelmente vou ter que sair, estou sem carga, que pena. Aguardo por esse workshop, mas já fiquei com dor de cabeça e no bolso com perda grande só nisso. Não se preocupe, o workshop vai te ajudar a recuperar aí através do reaproveitamento, tá bom? E nada como conhecimento, cada dia a gente vai conhecendo um pouquinho mais e evitando, né, as perdas. Gente, eu tô nisso há muitos anos, tá? Eu já vi muitas perdas e fui testando método, errei, aprendi com outros também, né? Faço parte de um grupo de donos de restaurantes no Brasil, então tenho amigos que são donos de restaurante, a gente troca muita ideia. Então, sempre eu tô com eles, quando eu tô no Brasil, online, sempre que a gente se reúne para poder falar dessas dores e como que a gente pode ultrapassar. Porque, na verdade,
ser dono de restaurante é uma delícia, né? Comida boa, né? Bebida, comer, beber, mas tem que administrar, tá bom? Então a parte boa mesmo é administrar com responsabilidade, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Naíma, minha aluna, entrou, gracinha, a aluna mais dedicada de todas. Tem Lisandra também, que é dedicada, tá, gente? Senão ela fala aqui comigo. Tem a Ana, que fucuça. Meus alunos são ótimos, eu adoro, são super batalhadores e eu tenho o maior orgulho deles, viu? Vanessinha tá falando, tem tantas ferramentas gratuitas para facilitar nossas vidas. Desculpa, nossas vidas. Pois é, tem mesmo. No Chefe Gestor você aprende um monte, mas aqui você já aprendeu o Google Drive, tá? Isa, Tânia de novo. Tânia, nos bifes acontece a mesma coisa que a picanha? Se não estiver doseado, acontece, tá? Eu acho que você está a dizer da redução do tamanho. Toda proteína, quando entra para o cozimento, tem um fator de cocção, ok? Diminui o tamanho. Toda proteína. Nenhuma aumenta de tamanho. O único que aumenta de tamanho são os grãos. Arroz dobra, grão de bico dobra, feijão dobra, macarrão dobra, mas as proteínas diminuem, tá bom? Alegria de comer, adorei a aula. Uma balança de precisão. Isso aí, Ana, que fucuça. Alba, como sempre, maravilhosa, bonitinha. Adoro meus alunos, gente. Irene Pombal entrou aqui, ó. Irene Pombal, dona do restaurante Boteco de Talatona. Tá aqui minha aluna também. Que legal. José de Brito, meu aluno. Muito bom estar com vocês, tá? Espero aí ter ajudado em alguma questão para os meus alunos. Acho que foi um refresh aí, mas eles já sabem. E também convidar vocês para o nosso workshop que vai acontecer no dia 30. No dia 30, lá nas Torres Quanducubango, no Belas Business Park, eu vou estar lá, eu e a minha equipe do Chefe Gestor, aqui de Angola, né? Infelizmente a gente não vai ter a presença da Vanessinha ainda, em breve ela estará conosco, mas eu vou estar lá com uma sessão sobre reaproveitamento. E, gente, tá muito show, porque eu tenho testado muita coisa bacana e já testei nas minhas operações de catering, nos restaurantes que eu vou abrir, e nós estamos, assim, ó, cada vez melhores com essas sessões de reaproveitamento. Então, nós vamos ter lá 3 horas de muito conteúdo, vamos ter um coffee break bem gostoso, vamos poder fazer network. E a última vez que a gente fez, né, que foi em maio, foi super bacana. Eu adorei. Nós tivemos lá mais de 30 alunos, mais de 30 pessoas entre alunos e novos participantes. E eu convido você a estar lá comigo e com a minha equipe, tá? Para o aluno chefe gestor tem 50% de desconto. Para o não aluno chefe gestor, são 35 mil kwanzas. Nada demais para participar de conhecimento, ensinamento, network e fazer boas amizades, tá bom? Então, a gente espera vocês lá. Podem fazer contato no privado ou aqui no direct. Quem tem meu WhatsApp também, quem não tem, me puxa lá pelo Instagram. E vamos deixar essa live aqui gravada para que você possa mostrar para a sua equipe esse conteúdo que é simples, prático e gratuito, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e acho que as perguntas acabaram. Vamos lá, dá só mais uma lida aqui. Álvaro, sempre muito querida, obrigada pelo refresh mais uma vez. Por favor, repita o nome do aplicativo, Google Drive. Google Drive. Qualquer coisa, se não lembrar, me chama no privado aqui que eu passo o nome, tá bom? Uma aula boa, mas aquece bem a cabeça. Você tá começando agora, Germânia, daqui a pouco as coisas assentam, tá? Isso é importante que ela falou, porque a gente às vezes fica com a cabeça cheia de informação e tal.
Então, o que a gente recomenda no chefe gestor? Vai recebendo, estuda, pratica, porque uma hora começa a fluir. Tá? Eu dou muito exemplo de quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente aprende como? Pela repetição, né? Então, ninguém te explica que tem uma calculadora. Você vai começar a decorar. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, é a repetição que faz te aprender. Depois você, no método Chefe Gestor Expert, a gente ensina a base também por repetição. Por isso a gente faz as lives, por isso a gente faz o workshop, porque é importante estarmos sempre alimentados, né, com o conhecimento, tá bom? Então, acho que nós vamos ficar por aqui. A meia aula estarei na formação no dia 31. Não é dia 31, é dia 30, segunda-feira, tá? Repetindo, dia 30, segunda-feira, lá no Belas Business Park, na Torre Quanducubango, tá bom? Depois eu dou mais informações aí, ok? Quando tiver dúvida, reveja a aula. Isso. Feliz noite, Tchela Semente. Feliz noite a todos. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!